informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. Educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. A Hora do Trabalhador. Educadora, 5 horas. Você ficou sabendo que a Medical está com uma promoção de 20% nas 6 primeiras mensalidades dos planos de saúde? O quê? Mais tranquilidade e menos 20% na mensalidade? Tô passada! Vou ligar agora mesmo. Alô, é da Medical? Com a Medical, cuidar da saúde é muito mais econômico. Planos para você e para sua empresa, com descontos nos 6 primeiros meses. Consulte o regulamento. Mais tranquilidade, menos 20% na mensalidade. Ligue agora mesmo, 3446-4656 ou acesse minhavidamaisazul.com.br. Está no ar a Hora do Trabalhador, o programa diário da USTL, União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa, o programa Hora do Trabalhador desta terça-feira, 16 de janeiro de 2018. Agora são 5 horas e 2 minutos. Muito obrigado a você que nos acompanha de terça a sexta, entre as 5 e 6 horas da tarde, e também aos sábados, entre 10 e meio-dia. O programa A Hora do Trabalhador, ele é patrocinado pela União Sindical dos Trabalhadores de Limeira, que reúne 12 sindicatos de trabalhadores, mais a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. São sindicatos que lutam, cada um à sua maneira, defendendo a sua categoria ou as suas categorias, né? Por melhorias, por aumentos reais, por a briga diária do sindicato, que não é pouca, né? Agora, além disso, há também a união desses sindicatos todos em prol do cidadão, em prol principalmente do trabalhador nesse momento, né? Do trabalhador desempregado, porque o trabalhador desempregado, ele não deixa de ser um trabalhador. Então, nós estamos também muito preocupados com aquele trabalhador que hoje não tem o seu emprego. Nós aqui na USTL, eu digo nós porque eu também já me sinto parte da família União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Nós aqui estamos tentando buscar saídas para o primeiro emprego, saídas para a habitação do trabalhador, que muitas vezes não tem onde morar, começou aí a pagar o seu terreno, o seu lote, começou a construir, ficou desempregado, várias situações que o trabalhador brasileiro tem passado, e nós aqui estamos bastante sensibilizados, nós aqui da USTL. E você
tem grande participação nessa discussão. Você pode nos ajudar nessa discussão, interagindo conosco, seja através da rádio aqui, né? Do telefone da Rádio Educadora, também o WhatsApp. No momento em que o programa está no ar, você pode interagir conosco. Mas 24 horas por dia, você pode falar com a gente através do Facebook do programa. Programa A Hora do Trabalhador, você digita aí no Facebook, você encontra a nossa página. Aí você pode mandar mensagem, você pode fazer questões, perguntas, e nós aqui respondemos e tentamos aí te auxiliar, tá ok? Todos os dias nós temos aqui um representante do sindicato, um advogado, um sindicalista, um presidente de sindicato, para falar um pouco sobre a sua categoria e também sobre as coisas todas que envolvem o mundo do trabalho. Hoje está aqui com a gente Benedito Barbosa, ele que foi até dezembro aí presidente da USTL, que implementou toda essa nova comunicação da USTL, que dinamizou todo esse contato da União Sindical com a população, com os trabalhadores. E ele está conosco aqui hoje como presidente do Sindicato dos Condutores, que é, e também como secretário de Habitação da União Sindical dos Trabalhadores de Limeira. Dito, obrigado pela sua presença aqui. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Biagione. É um prazer mais uma vez, né? E boa tarde a você ouvinte, a você trabalhador, trabalhadora, a você ouvinte que está sintonizado aí na Hora do Trabalhador. Para a gente é uma satisfação levar as informações daquilo que ocorre em cada segmento, né, de representatividade profissional. No caso nosso, é a família rodoviária, os trabalhadores em transportes rodoviários de cargas, de pessoas, enfim, são pessoas que lidam o dia a dia com o transporte. Pois é, o Dito teve um final de semana importantíssimo para a categoria. O Dito realizou, como realiza todos os anos, no começo do ano, a sua assembleia, né, aqui em Iracemápolis, e foi um momento realmente importante, né, Dito? E eu diria até emocionante, né? Luiz Biagione, é difícil. Você sabe que para você organizar a categoria profissional do rodoviário é difícil porque é individual. Cada operador de máquina opera a sua máquina, cada motorista opera o seu caminhão, Sim. né? Então é difícil você organizar, porque enquanto um está no norte, outro está no sul, né? Enquanto um está no leste, outro no oeste. Então, é difícil. Mas a gente, todos os anos, a gente tem que fazer assembleia, tem que tirar as pautas de discussão para a negociação coletiva de trabalho e tem que também ouvir da categoria os seus anseios e o que mais hoje preocupa a família rodoviária no que diz respeito ao dia a dia no seu trabalho, né? E a gente tem coisas aí que a gente tirou aí né? Não em debate, mas o anseio da categoria, as preocupações que tem nos assaltos de cargas, né? Que ocorre no nosso estado e em outros estados por aí, e é um pouco chocante para a gente ver que o trabalhador está muito preocupado quando ele pega um caminhão de cargas, dependendo da carga, para ser transportada, às vezes de um estado para o outro, ou de uma cidade para outra, o cara dirige assustado, porque o índice de assalto, principalmente em matérias alimentícias e de grande valia, por exemplo, no caso de transportar moto, até mesmo um carro, peças, isso aí traz um desgaste muito grande para o profissional do volante no dia a dia. Muito bem, são algumas questões importantes da categoria, né, Dito? Mas eu queria que você falasse nesse programa aqui da sua assembleia de domingo. Olha, Biagione, domingo teve assembleia, ela conta como é que fala assim do que mais pesa para eles. Mas a gratificação, a gente fica bastante grato quando a gente recebe elogios da categoria pelo trabalho prestado, entendeu? Porque, afinal de contas, você esteve presente, você viu que um número muito grande de trabalhadores, né, que estiveram na Assembleia, e ali nós pudemos tirar a pauta de reivindicação e, ao mesmo tempo, pedir para que eles dessem autorização para a compra de um imóvel aí para a construção do clube do trabalhador, né? E é gratificante quando você vê por unanimidade as pessoas entenderem que o trabalho
odontológico está sendo bastante aceito pela categoria, da forma que nós estamos trabalhando, e a gente viu que o pessoal está tendo uma certa confiabilidade no trabalho que a diretoria do rodoviário, não só eu, mas todos os diretores, vêm fazendo ao longo do tempo. Então foi uma coisa gostosa, um bate-papo muito descontraente entre eles, que é muito difícil, minha gente. Sabe, você encontrar um motorista... E tinha umas 500 pessoas lá, se bobear, hein? Ah, tinha muita gente, rapaz. Eu não peguei nenhum número, porque a gente não, né, consegue ficar ali falando se é 1, se é 2, se é 10, se é 50. Mas tinha muita gente e a gente viu que as pessoas estão satisfeitas com o trabalho que a gente vem fazendo na frente dos sindicatos rodoviários. Ô Dito, você não quer aproveitar aqui essa oportunidade, né, no nosso programa aqui, para falar sobre algumas categorias específicas, o que avançou, o que tem avançado, como é que tá as negociações? Olha, Biagione, eu digo que a família rodoviária, no que diz respeito ao Estado, né, porque eu não sei fora do Estado de São Paulo, mas o que nós temos encontrado o ano passado, uma dificuldade muito grande no segmento, no que diz respeito ao avanço, principalmente do setor econômico. Nós estamos bastante preocupados, porque se fala de uma inflação de não chega a 2%, e a gente vê que a categoria, né, que o salário do brasileiro é ruim. Uhum. Bom, é o salário da política brasileira, né? Dos políticos. Mas do cidadão brasileiro em si, o salário é muito baixo, o piso de salário é muito baixo. E às vezes, para contemplar, às vezes para aumentar essa renda do profissional, ele tem que integrar nas horas extras. E isso aí é ruim para um país, certo? Ter aí uma diferenciação muito grande, partindo do salário mínimo, né? Uhum. O salário mínimo chega a R$1.000, e você veja bem que situação que nós ficamos num país que um salário mínimo para o trabalhador, principalmente a grande parte do trabalhador rural, ganha um salário mínimo, e a gente sabe que é impossível se sustentar uma família com R$1.000. Com certeza. E o rodoviário, existe sim uma diferenciação, ou complementa com comissão por viagem ou participação da produção no resultado, porque o piso salarial é muito baixo, não só do rodoviário, mas de todo cidadão brasileiro. Uhum. Eu acho que nós temos que mudar essa história, mudar essa regra do jogo. Mas para mudar isso aí, nós temos que mudar a política brasileira. E você acha que o trabalhador, de maneira geral, Dito, está se interessando mais em discutir esses temas? Eu acredito que com essa reforma trabalhista, acordou muitos dirigentes sindicais de não ter feito um trabalho mais voltado à categoria, não está mais perto do trabalhador. E agora, com essa mudança, ele vai ter que se adaptar e ter que se discutir mais com a classe trabalhadora. Eu acho que vai ter avanço, sim, no movimento sindical, vai ter avanço, porque tem pessoas que às vezes se acomodou dentro do movimento sindical. Então, quem dorme hoje amanhece, né, sem aquele objeto que ele tem na mão, né, que é a liderança. E outros vão aparecer, outros líderes, e vão encabeçar isso e vão tocar o barco para frente. Mas eu falo que a reforma trabalhista foi um alerta para o movimento sindical, porque o movimento sindical, embora alguns não deixam de fazer uma prestação de serviço para a categoria, e hoje ele tem que ficar mais atento por causa da obrigatoriedade da contribuição. Não ser mais obrigatória, e se voluntariamente, se as pessoas querem ou não. Eu acho que vai ter uma mudança, e essa mudança vai vir de encontro com a necessidade daquele que precisa, né, do capital, que precisa do trabalho, e se ele não pagar bem uma mão de obra, ele não vai ter uma qualidade de prestação de serviço, e se ele não tiver uma qualidade de prestação de serviço, ele também vai sair fora do mercado de trabalho, porque ninguém aguenta mais
contratar um pedreiro, fazer o muro torto, não contratar um motorista, largar a carga para trás e assim por diante. Então tem que ter qualidade com responsabilidade, mas tem que ter salário também compatível com aquilo que ele presta de serviço àquela empregadora. A Cláudia Ricardo Correia tá mandando aqui um abraço pra gente, viu, Dito? Tá nos acompanhando aqui pelo nosso Facebook, né? Programa Hora do Trabalhador. Ela tá dizendo o seguinte: somos gratos pela oportunidade de meu esposo ter participado da festa linda dos trabalhadores motoristas em Iracemápolis. Que Deus abençoe. Sucesso. Isso, você veja bem, é o dinheiro do trabalhador devolvendo para ele de uma forma diferente. Mas com certeza, com esse clube que nós estamos pensando em fazer, e com certeza nós vamos trabalhar, com certeza nós vamos levar a família. Eu acho que a família também tem que participar, os filhos, a esposa, tem que participar de eventos dessa natureza. É difícil, mas não é impossível a gente fazer esse tipo de prestação de serviço para a categoria. Você tinha falado aqui que ia fazer essa proposta, né, Dito, de compra de uma área para fazer o clube, né? Exatamente. O clube exatamente. de campo dos rodoviários, dos condutores. Como é que está essa negociação? Você colocou em pauta no domingo? Já colocamos em pauta, fui autorizado a escolher a área, né? Porque a área tem que ser grande, não pode ser pequena, no mínimo 3 alqueires, no mínimo 100 mil metros quadrados, que a gente quer dizer, pelo menos 4 alqueires de terra. Por quê? Porque ali você ter um local onde possa a família rodoviária a se encontrar, né? A mulher, os filhos, né? O esposo, né? O trabalhador ali, enfim, é um ambiente descontraído. E então, se a gente fazer um clube pequeno, a gente não vai atender os anseios, porque são muitas pessoas que carecem disso. E muitas vezes o motorista, né, ou a motorista, porque hoje não é só motorista, tem mulher também. Tem mulher também que opera trator, o caminhão, dirige o trator, o caminhão, enfim. Precisa de ter um lazer com a família, porque observa bem, o motorista às vezes tem motorista que fica 15 dias fora de casa. Né? E depois ele vai passear com o filho, ele quer o filho, o pai, eu quero ir no shopping, eu quero... E hoje, as condições financeiras desses profissionais não pode ficar desfilando aí, gastando, porque não ganha muito. Mas então a gente pensou de uma forma diferenciada de ter um clube com vários atrativos para que ele possa ir com a família, passar o dia todo lá, curtir um som, curtir lá uma piscina, curtir lá uma sauna, enfim, buscar uma coisa diferenciada para a organização da família, porque é de fundamental importância a gente saber que o motorista está fora de casa, mas ele tem uma família e quando ele encontra com a família tem um lugar onde ele possa desfrutar com tranquilidade, fazer os seus afazeres, tomar a sua cervejinha sem empecilho, sabe? É verdade. A gente tem que cuidar disso. Muito bem. Também nos acompanhando aqui a Fabiana Fioretti, um beijo para Fabiana, Raquel Cabral, um beijo para Raquel também, e a Loreceli Nunes. A Loreceli Nunes também que está seguindo a gente, Edson de Souza e o João Roberto Spadotin mandando aqui um abraço e está acompanhando o nosso programa, viu, Dito? Foi uma festa bonita lá na quinta-feira, no domingo, né? Você sabe, Bia Jônia, quando a gente faz uma programação que saía já há alguns anos... Sim, eu ia dizer fazendo, isso, já está no calendário do trabalhador. No calendário do trabalhador, sempre a gente discute sobre isso e dessa vez a gente tomou um certo cuidado aí por se tratar de uma assembleia para tomar uma decisão de uma compra de uma área que o investimento é alto e a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a gente não pode vender ilusão. Claro. Assim como nós fizemos também quando a gente foi criar a clínica de odontologia, porque era uma preocupação nossa, dar uma saúde bucal para o trabalhador, porque é uma responsabilidade muito grande. E a gente tem que ter responsabilidade nesses atos, porque, afinal de contas, estamos mexendo com a saúde das pessoas. E, graças a Deus, recebemos elogios lá nessa Assembleia sobre esse tratamento. E agora foi mais ainda, quando a gente falou que a gente já tem condições de começar a pensar numa área de terra para comprar, para fazer o clube, que é um sonho, o clube do rodoviário. Então,
foi bastante satisfatório, sabe? A gente vê que o pessoal que foi ali para dar o seu aval, eles foram, sabe, assim, convicto do que aquilo que a gente fala, a gente faz. A gente não traz só na teoria, a gente coloca em prática aquilo que a Assembleia decide, né? Para que a gente tenha a credibilidade do trabalhador, né, no trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ô Dito, na sua opinião, você que lida diretamente com isso, diariamente, né, com as questões que envolvem a categoria, qual você diria que é o maior desafio hoje da categoria dos condutores? Dos condutores, o maior desafio é que eu estava falando no início. A gente tem que pensar muito no Estado, a gente tem que pensar muito na nação. É muito furto, muito roubo de veículos e às vezes o motorista fica amarrado aí em canaviais de cana por motivo da carga. Esse que é a maior preocupação nossa, o maior desafio, porque o Estado, você veja bem, ele joga alto o preço do pedágio, ele joga alto o preço do combustível, ele joga alto o IPVA, ele joga alto o seguro, mas não tem um seguro adequado e um local adequado, né, para que o motorista possa pernoitar com tranquilidade. Então, o roubo está aumentando a cada vez mais no que diz respeito a transporte de combustíveis, a transporte de eletrodoméstico, a transporte de produtos alimentícios. Então, a grande preocupação nossa é que o pai de família saia para trabalhar e sofra alguns danos no que diz respeito a assalto, roubo pelas estradas brasileiras. Esse é um desafio que nós temos, não só nós aqui, mas o Estado de São Paulo, o Brasil inteiro, está empenhado a fazer o trabalho em conjunto aí com a Secretaria de Estado, né? E também o Ministro do Transporte, para a gente, pelo menos, amenizar esse tipo de situação que corre com o trabalhador, principalmente na área de transporte rodoviário, de assalto e sequestro aí de trabalhadores. Ainda hoje, né, foi divulgada aqui a notícia, o Cezinha passa aqui pra gente, que um motorista passou o dia na mira de bandidos e teve o caminhão roubado na BR-101. Você estava falando? Se você vê, todo dia tem. É toda hora, todo momento. Você veja bem, às vezes os profissionais, eles sofrem muito nas estradas, porque o pessoal não pode ver aí um carro seguindo que já dá um desespero. Você imagina bem, você com uma carga, você não tem segurança, você não tem nada, e sabe-se que nós não temos segurança para nós aqui, como cidadão na nossa residência. Imagina as rodovias, que é difícil, é complicado. Pois é. Mas, Dito, os sindicatos, né? Você disse aí que estão se fortalecendo depois da reforma trabalhista, que inclusive gerou 0 emprego, muito pelo contrário, gerou mais demissão do que emprego, né? Mas a gente vem falando aqui das diversas demissões que estão acontecendo por conta, inclusive, aí das possibilidades que a reforma trabalhista abre. É um momento de aproximar o trabalhador do sindicato, né? Sem dúvida nenhuma. Você veja bem, a categoria rodoviária, o motorista não sofre tanto com isso. Sabe por quê? Porque é impossível você pegar um motorista hoje para ele fazer bico. Tem alguns que faz por um aposentado, mas o motorista que transporta cargas e transporta passageiros a longa distância é difícil, porque você tem que treinar o profissional para exercer aquela função. Não é qualquer pessoa que você vai dar um bitrem, um rodotrem, um treminhão aí para um ônibus de passageiros aí na mão de qualquer motorista. É um risco muito grande, né? Mas existe em outras categorias essa condição de trabalho intermitente. Então, esse tipo de ação, as pessoas falam que está gerando emprego. E, na realidade, Bia Jônia, não está gerando emprego, ao contento, está havendo mais demissão do que criar novas vagas, novos empregos. Por que que a mídia, às vezes, ela divulga, e alguns canais de televisão aí que divulga? Porque ele tem que fazer o jogo do chefe, porque se não fizer o jogo do chefe, ele é punido, tá certo? Então, a gente sabe que essa reforma trabalhista foi goela abaixo, e sabemos também que a reforma previdenciária, o que estão falando, não é a realidade que o nosso país está passando. Porque se você é um presidente da República, que você está hoje no cargo e você sabe que seu mandato
é dezembro desse ano de 2018, como que você vai falar que você está pensando em 2019? Agora você está pensando em 2019, porque você tem a caneta na mão. Por que você não pensou antes que você já era vice e não deu a ideia de que tinha que ter feito a reforma previdenciária? Então, essa reforma previdenciária, na maneira de ver de todo sindicalista do país, né, não é só eu que penso dessa forma, são vários, que é maneira de anistiar os grandes devedores, né, anistiar os grandes devedores, porque tem um compromisso com eles, é nada mais que isso. Porque a reforma trabalhista, ela foi goela abaixo e falando que ia gerar emprego e renda. E, na realidade, os oportunistas diminuíram o seu quadro de funcionário. Aquele que ganhava 5 foi mandado embora, 5 mil reais foi mandado embora, ele contrata 2 por 2.500, entendeu? Para cobrir aquele cidadão que perdeu o seu emprego, entendeu? Mas não é bem assim. Não contrata 2. Isso eu estou falando para você. Eles usam as pessoas para trabalho intermitente, usa eles só no momento que precisa e depois descarta como se fosse um papel higiênico. Então, é difícil um administrador público ver uma nação sofrida, né? Aí, com a situação do desemprego, da falta de confiabilidade nas lideranças, de levar para a mídia mentira, entrar falsidade daquilo, certo? E ele mesmo está envolvido em corrupção que está sendo investigado pela Lava Jato. Que confiança que você tem num administrador público que tem envolvimento em propinas aí? Então fica difícil a gente saber que os maiores devedores são, como você já disse, uma lista de 500 pessoas que chega num valor que 40 bilhões. 40 bilhões de reais, dava para tirar a Previdência aí há muitos, né? Daqui a 30, 40 anos, manter a Previdência se todo mundo pagasse ela, como paga grande parte dos pequenos empreendedores no nosso país. Pois é, os sindicatos estão aí bastante ligados, estão bastante acompanhando, né, os departamentos jurídicos e o STL, né, Dito? Tem aí 2 federações que fazem parte, a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação e uma discussão grande do Movimento Resistência. Ainda hoje eu falava com o companheiro Arthur Bueno de Camargo, que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação, uma mobilização em todo o país e alguns, né, dos tribunais de justiça, tribunais regionais do trabalho e tudo, não concordando com essa reforma trabalhista. Tem muitos pontos, inclusive, que são inconstitucionais. Quer dizer, essa reforma trabalhista também pode cair a qualquer momento. Não, ela só tem a cair, porque, veja bem, isso não beneficia ninguém. Isso beneficia os grandes investidores e não é nem brasileiro. São pessoas que vêm para cá para ganhar dinheiro e sugar o trabalhador brasileiro. O que nós temos que fazer aqui no nosso país é moralizar a política brasileira. Porque essas pessoas que estão aí lutando para fazer reforma, para fazer a reforma trabalhista, que lutou para a reforma trabalhista e reforma previdenciária, são os grandes investidores em campanhas políticas desses deputados, desses senadores, né, que estão aí administrando no nosso país. Fala-se de fiscalização, mas na regra não fiscaliza nada, deixa passar da maneira que está, por interesse próprio. Como mudar isso, Dito? Só nas urnas. Então... Porque o povo tem que ficar atento que se o país vai mal, é porque nós não soubemos escolher aquele que é bom. Agora, aquele que é bom, que nasceu, crucificaram ele, tá certo? Chamado Jesus Cristo. Então o povo tem que acordar, porque alguém trabalhou para mim chegar onde eu tô. E eu tenho que trabalhar com a minha idade para ajudar os jovens a chegar a ter a sua oportunidade. Eu acho que o brasileiro, chegou um momento do brasileiro parar e pensar, porque quando você der um voto de confiança, você tem que cobrar. Todas as assembleias, Biagione, que eu falo, eu coloco o microfone à disposição. Eu vim aqui, se eu tiver que meter o pau, não sei se eu vou meter o pau. Se eu tiver que meter o pau na minha administração, é aqui. Aqui que é o lugar de lavar roupa suja. Fale aqui, porque aqui eu tenho direito de defesa.
porque eu vou cobrar de vocês, porque vocês também não estão fazendo o papel de vocês para ajudar o crescimento da entidade sindical. Então, eu acho que nós temos que ter responsabilidade, nós temos que ter visão daquilo que a gente tá fazendo, e a gente tem que ter criatividade, porque hoje, para você administrar qualquer instituição, você tem que ter criatividade, porque com dinheiro todo mundo administra, né? Com dinheiro. Mas sem dinheiro você tem que ser criativo para você agariar sustentabilidade, para você administrar aquele patrimônio que as pessoas confiaram em você. E hoje, né, com a internet, que é uma verdadeira enciclopédia das informações não morrem, estão ali na internet, ninguém vai poder fazer promessa vazia, né, Dito? Você tá falando, o nego o nego vai lá na hora, vai lá na internet, faz uma pesquisa e vê a barbaridade que o camarada tá falando, né? Esses aí que querem ser reeleitos, não, porque é tudo mentira, eu não fiz nada disso, eu não roubei, eu não faço parte de nenhuma denúncia, de nenhuma delação. Pega o nome do sujeito e põe no Google e dá uma olhada, ver o que acha, né? Exatamente, Biagio. Então, a informação lá atrás, nós não tínhamos como cobrar ninguém, porque nós não tínhamos ferramenta. Memória também vai para o espaço. Vai para o espaço. Agora não, agora nós temos uma corrente forte, que é a juventude, que a juventude hoje está cobrando o seu espaço, assim como as mulheres também têm que se organizar e cobrar o seu espaço, porque se a mulher também não lutar, ela vai perdendo também o seu espaço, mas você está vendo que as mulheres hoje estão tendo mais ação do que os próprios homens naquilo que buscam, né, que tem como direito, né, e muitas vezes perderam por não ter atitude. E hoje não, as mulheres hoje estão ocupando espaços importantes aí no cenário nacional, que isso aí mostra que o brasileiro e a brasileira não está dormindo. E os jovens hoje, com essa ferramenta da informação, eles captam rapidinho, porque eles têm habilidade em mexer com essa máquina de informação, e a gente vê que os jovens estão inteirados naquilo que o país está se fazendo, né? Se construindo, e aqueles que estão surrupiando estão aparecendo na mídia aí, né? Em cada lance que faz errado, já tem alguém sempre ali ligadinho e filmando aquilo, e aquele ato daquele deputado, daquele senador e mesmo do presidente da República. Não caia nessa de voto em branco. Não é assim que você muda. Não, assim você não muda nada, né? A renovação é a palavra de ordem desse ano, de 2018. Nós temos aí eleições em outubro, né? E vai aparecer candidato de tudo quanto é lado, mas você tem ferramentas, você tem como saber quem são as pessoas, você tem como pesquisar quem são as pessoas. Não deixe de votar e não deixe de mudar. Renovação é a palavra de ordem mesmo nesse ano. Precisamos de gente nova, honesta, com sangue nos olhos, né, Deus? Exatamente, observa bem, porque tudo não é depende. Veja bem, olha para você ver, já começa errado. Quando você faz errado, começa errado. Nós temos que tirar o dinheiro nosso. Aqui, capita o dinheiro nosso aqui do ISS, de todo tipo de imposto, nós manda lá para o Estado, ou manda para a federação, para Brasília. Então, né, tem o imposto federal municipal, o imposto estadual e o imposto federal, não é isso? Agora, nós tiramos o nosso imposto daqui, que os empresários pagam, né, manda para o Estado. E depois nós temos que caçar colinha lá para buscar através de emenda. Mas nós não temos deputado. Então ninguém faz emenda para vir dinheiro para Limeira. Aí nós temos o dinheiro da federação, que é né, que fica em Brasília lá, depositado para que nós possamos utilizar para diversos recursos, saúde, educação, esporte, enfim. O dinheiro sai daqui, vai para lá, e depois nós temos que caçar colinha lá para buscar o dinheiro de volta. E a turma fica fazendo farra do boi com o dinheiro que é nosso aqui. Eles mandam para outro estado que não contribui e nós ficamos chupando o dedo aqui. Quer dizer, já começa errado. Por quê? Porque não tem ninguém cobrando. Hoje nós temos uma representação em Brasília, mas é pouco. Nós temos que ter um estadual também para discutir lá no estado a verba que sai daqui e por que ela não vai retornar para aqui. É um direito.
Ninguém está pedindo esmola para ninguém. Né? É por isso que a educação nossa está ruim, está doente. Por isso que a nossa saúde está doente. É porque nós não temos pessoas que vá lá, que lute pela nossa cidade, entendeu? Porque nós não temos representante. Né? Nós não temos representante na Câmara de Deputados. Certo? Então, esse que é o maior desafio para o povo brasileiro, porque hoje estão acordando, as cidades estão se organizando. Então tem cidades aí que tem 2 deputados federal. Tem, Americana tem 2 deputados federal. Entendeu? Então, nós aqui, graças a Deus... E 2 estadual. Então, a Americana, ela tem uma possibilidade maior de vir verbas, porque tá ali os deputados lutando pela cidade para trazer recursos. E o prefeito, sem dinheiro, como é que você vai? E agora você vê quantas obras que estão paralisadas, né, na região nossa aqui, paralisadas porque não vem verba mais. Daqui a pouco para tudo. E aí, como é que nós ficamos? Nós temos escola aqui começada e não acabada. Tem muita coisa começada e não acabada. Tá certo? É por esse motivo. Então, acho que o povo tem que acordar que quem paga o preço do pecado não é eu, Bia, não é você. São esses jovens, essas crianças que estão vindo hoje. Daqui a pouco não vão ter emprego, não vão ter escola, não tem creche. Não tem nada. Aí, quando, né, você não tem opção, né, para você trabalhar dignamente, honestamente, existe outros oportunistas que levam para o mau caminho as pessoas de bem, família de pessoas de bem, e é impossível retornar depois. A gente sabe muito bem que o mundo do crime está aumentando a cada minuto, é por falta de opção da juventude para o mercado de trabalho. Muito bem. Falando em mercado de trabalho, né, Dito? Como é que fica aí a questão das moradias populares? Que aí você está acompanhando isso. É o projeto Moradia da Central da Cidadania. É um projeto que eu venho acompanhando há algum tempo. Já está para explodir, está só o juiz, porque foi para leilão, né? Foi feito o lance. E agora tem que esperar o trâmite legal da justiça, né? Que não pode ter pressa, o juiz tem que analisar toda a documentação para depois estabelecer prazo, né? Mas a gente está bastante confiante, o pessoal do grupo da Central de Cidadania está bastante confiante, porque foi só ela que fez o lance, né? E está bastante confiante. Está voltando agora o jurídico, na justiça, o fórum, está tudo voltando. E depois que isso for designado data e prazos para efetuar o pagamento, obviamente que o pessoal já estão bastante dialogado com os associados, né, que vem vindo ao longo do tempo se organizando, porque a organização hoje é através do WhatsApp, através da informação pela mídia virtual, e isso a gente não fica sabendo, né, porque de que maneira que ocorre isso, mas com certeza todos os associados têm uma ligação, e principalmente aqueles que assinaram o contrato, que está garantido já no contrato que a 200 metros quadrados ele vai adquirir. Então, com tranquilidade, o pessoal vai saber administrar e rapidamente, porque só daqui a alguns dias que voltar, talvez, a gente não pode falar que daqui 10, 15, 20 dias, porque quem decide isso é a justiça, não é a Central da Cidadania, mas a gente está bastante esperançoso, e o trabalhadores, principalmente da minha categoria, que são muitos, tá, que estão ansiosos para ter o seu terreno, né? Porque é difícil hoje você adquirir um terreno. Sem dúvida. Principalmente no custo que está saindo esse terreno da Fazenda Arizona, com toda a infraestrutura. E eu vou falar para você, vão ficar surpresos, porque a gente que está o dia a dia acompanhando sabe que vai ser um dos empreendimentos que vai deixar Limeira de queixo caído.
Pois é, eu tenho acompanhado um pouco aí as discussões do projeto, tudo. Se tudo correr a contento, deve se tornar talvez o bairro mais estruturado, um bairro modelo para a cidade, né? Não, principalmente no que diz respeito às ruas, né, que são mais largas, do que diz respeito hoje 200 metros quadrados hoje do terreno e a forma que vai ser feita a infraestrutura, porque as pessoas ficam preocupadas com o transporte, as pessoas ficam preocupadas com infraestrutura. Isso aí não tem nada a ver com a prefeitura. Obviamente, o transporte coletivo, a prefeitura tem que fazer as suas adaptações. Isso é natural e não tem como fugir disso. Mas o que diz respeito à infraestrutura, com certeza vai ser fiscalizado, vai ser muito bem trabalhado para que esse empreendimento seja um exemplo que as pessoas da Central de Cidadania vai mostrar para o cidadão limeirense que tem maneira e como fazer diferente. E vamos fazer. Muito bem. O Floresvaldo da Silva lá, dos Vigilantes, está mandando uma boa tarde para você que está acompanhando o programa. Boa tarde para você também. O Zé Luiz também. E quem está aqui no WhatsApp, quem? O Zuim lá de Iracema. O Zuim faz tempo que eu não vejo ele, desde ontem. Zuim parceiraço, menino, gente boa. Pessoal aqui que está acompanhando o nosso programa. Ô Dito, como é que tá lá os atendimentos nesse ano? Voltaram lá no sindicato dos condutores, tá tudo ok? Inclusive tudo. O atendimento jurídico, né? Nossa, agora, você sabe que agora os advogados, eu falei até para os advogados que compõem, né, que prestam serviço lá, doutor Gustavo, doutor Adilson, enfim, são vários advogados que têm o sindicato e eu tenho colocado para eles que esse ano vai ser um ano diferente. Um ano de mais orientação, porque as pessoas estão desorientadas no que diz respeito à reforma trabalhista, estão desorientadas sobre o sistema previdenciário que vai vir aí. Então, eles têm que se preparar bem, porque vai uma demanda muito forte e nós temos que ter advogados que clareia e que dá direção para o trabalhador, a informação correta, porque é difícil você mudar a regra do jogo, né? E depois você ficar sem informação. E a maioria das empresas do nosso país está desinformada, não sabe nem como vai ocorrer a reforma trabalhista, porque estão perdidinhos. Eles procuram, às vezes, amparo no sindicato, para que porque você tem que estudar matérias, tá entendendo? Claro. Você tem que ter ali acompanhar a evolução do sistema para dar o diagnóstico correto para aquele tipo de doença. E essa reforma trabalhista foi uma doença que apareceu no país, que ninguém ainda conseguiu achar o diagnóstico para resolver o problema que eles causaram no nosso país nessa reforma trabalhista. Pois é. Daniele Bernardi e Edson Tadeu Basso, abraço, estão acompanhando aqui o nosso programa. E um trabalhador lá de Iracemápolis ligou aqui agora, Dito. Ele está perguntando quando que o clube fica pronto que vai ter. Já tá apressado. Você vê como que é gostoso. Tá apressado. Né? As pessoas têm anseio, têm necessidade, né? Eu acho que primeiro a gente tem que fazer um projeto, né? O projeto já começou, né? O projeto da compra primeiro do bem. E depois a infraestrutura é com o tempo, né? A gente vai ter que captar recursos para ir fazendo devagar, mas eu acredito que tudo que for possível fazer o mais breve possível, a gente vai fazer, porque é um anseio da categoria. Porque se eu tivesse uma varinha mágica aqui, eu já falava para ele que a semana que vem ele podia ir desfrutar. Mas como não tem a varinha mágica, vai ter que esperar. Aprovou domingo, né? Aprovou domingo. Mas a gente sabe que é assim mesmo que funciona. O pessoal tem realmente interesse, né? Quer participar e tudo. É claro. Né? Mas, Dito, a gente tem falado aqui das questões que envolvem a sua categoria, né? Os condutores e tal, dos problemas que envolvem os radares. A gente teve um levantamento aqui, eu tentei encontrar agora, e vi nesse final de semana, mas não estou achando, de quantas pessoas, de quantos profissionais, de quantos motoristas perderam a carta em 2017. Saiu agora o balanço. É um número enorme e os motoristas vão ter que passar por reciclagem. Quer dizer, é um período que eles são obrigados a ficar sem trabalhar?
Exatamente, Biagione, é um processo que às vezes a gente, conforme o motorista, a gente chega na empresa, pede férias antecipada para que ele vá fazer o curso de reciclagem, né? Mas olha a dificuldade que esse pessoal passa pelas estradas brasileiras. E mesmo dentro da cidade tem muitos entregadores. Visita Limeira, tem um ditado que diz, visita Limeira ganha uma multa. Visita Americana ganha uma multa. É verdade. Visita Campina ganha uma multa. Entendeu? Parece que fizeram uma fábrica de multa e essa fábrica de multa, a gente não sabe onde está indo o dinheiro. A gente não sabe onde está sendo aplicado, porque não se vê nenhum trabalho feito com esse dinheiro, né? De aplicação. E entra muito dinheiro e a gente não sabe esse saco sem fundo, até quando que nós vamos pagar e não vamos saber para onde está indo. Mas o pato, quem está pagando é o trabalhador, que os radares estão escondidos aí nas muretas, os radares em cima de travessia, que acaba, entendeu? Que não é dessa forma que se educa o condutor. Né? Agora também com a lei, antes era o bafômetro, hoje você tem que fazer o exame toxicológico também, que custa quase R$300. Eu ia falar do exame toxicológico. Exame toxicológico é tudo para formar e trazer receita, mas ninguém dá o remédio diagnóstico para curar, porque se o cara é viciado em drogas, em alguma coisa química, tem que ter tratamento, que é uma Ou mesmo doença. se ele for alcoólatra, né? Ele também precisa do tratamento. E aonde tem tratamento para esse tipo de pessoas? Não só tem a punição, mas não tem a solução para o problema. Então esse é o país que nós temos que mudar. E só vamos mudar através da política brasileira. Estou vendo aqui, o Cezinha está passando aqui, um link do site Brasil Caminhoneiro. Tá, excesso de velocidade é a maior causa de suspensão e cassação de CNH no estado de São Paulo. E a maioria dos entrevistados aqui, que são motoristas de caminhão, né? Eles dizem que o problema justamente são esses radares em locais onde muda a velocidade na via, né? A via é 100 por hora, de repente muda a 80 e o radar tá bem ali nessa mudança. Quer dizer, o camarada não conseguiu nem reduzir ainda, já tomou a multa. Não, você anda na rodovia Bandeirante, é 120 por hora. 120. Aí você anda na Anhanguera, é 100. É 100. E aí, como é que você faz? E aí você pega SP-304, é 90, em vários trechos entre Americana e Piracicaba. Aí você pega a rodovia Bandeirantes, você anda 120. Você cai na Anhanguera, é 100. Aí você fala, isso aí já não é uma manobra para que... Porque é difícil, sabe, Biagione, lidar com um país onde a corrupção ela está em primeiro lugar. Então, com certeza alguém está levando vantagem com isso, né? E isso aí só vai mudar quando tiver pessoas que têm interesse, né, a mudar a forma de ação no nosso país. Senão nós vamos virar só pagador de promessa, certo? E a gente nunca vai conquistar o milagre. Humberto mandou aqui pra gente dizendo que tem um grande problema também da falta de locais para estacionamento de caminhões, que isso também acaba gerando... A rodovia toda aí. Tem motorista que às vezes quer parar num posto para pernoitar. Ele não pode parar porque ele não abastece ali, o cara não deixa. E ele vai dormir onde? Ele tem que ficar tocando até... Tocando. Não deixa parar, não. Até bater o caminhão. Abastecer aqui, você dorme. Se não abasteceu aqui, não dorme. Para tomar banho, né? Se o cara tá ali, se o cara não tomar banho, se não pagar. Então, quer dizer, não tem nada que ajude a amenizar essa situação. Nós já estamos cansados de fazer esse tipo de pedido. Só que pra gente fazer, a gente pega deputado, coloca deputado lá e fala para ele, você vai trabalhar. Rapaz, depois quando o cara ganha, o cara some e não vai fazer nada. Quando você pede para fazer, as pessoas parece que elas legislam em causa própria, entendeu? Com interesse financeiro e não com interesse de resolver o problema da nação. O Humberto está elaborando aqui melhor a questão dele. Ele fala sobre a questão de estacionamentos em locais proibidos dentro da cidade. Para estacionar o caminhão para descarregar. Não tem, acaba tomando multa. Multa dentro da cidade, exatamente. E é o que mais tem.
Camarada vem entregar uma carga na cidade, não tem um lugar para ele estacionar direito, ele estaciona num e lugar ele nem que não... sabe que está que não- sendo toada a multa. Muitas vezes não tem nem a identificação, né? A sinalização. Os caras vão lá, multa pela placa, aí chega na casa dele e recebe. Uma a semana cartinha. depois. Ou então a empresa recebe a cartinha e depois desconta na folha de pagamento do coitado, sem nem sabe onde que ele tomou a multa, se ele tomou realmente ou não. Se o lugar é proibido estacionar ou não, né? É uma pouca Ele não vergonha. sabe nem se o lugar... Então, virou, sabe, que é terra de ninguém. Então, onde a esfera que devia dar exemplo, que é o Senado, né, que é o presidente da República, que é a Câmara dos Deputados, não dá, você imagina o resto da nação. Entendeu? Então, quer dizer, fazem o que quer, do jeito que quer, e a gente fica que nem palhaço, tentando achar caminho, buscar a solução para o problema, mas a gente não consegue, porque a gente só tem voz, mas a gente não tem o voto que a gente possa discutir, brigar por essa categoria que eu tenho orgulho de representar, que é a família rodoviária. Uma categoria muitas vezes subestimada, né? Uma categoria que muitas vezes não dão muito valor, mas uma categoria importantíssima para o país, né? Nós falamos que às vezes tem algumas notícias boas aqui, né, Dito? Nós falamos da Cristiane Brasil, que foi aí a posse dela como ministra do Trabalho acabou sendo cancelada, né? Porque um juiz pediu ali uma liminar, depois o governo pediu para voltar, para cancelar a liminar e a justiça não deu, e hoje o governo sofreu uma outra derrota. A posse da Cristiane Brasil continua suspensa. Cristiane Brasil é filha do Roberto Jefferson, né? Foi vereadora no Rio de Janeiro, hoje é deputada federal e foi nomeada aí ministra do Trabalho. Só que um detalhe, ela já foi condenada numa ação e agora sofre um outro processo trabalhista. Quer dizer, como é que pode essa pessoa legislar pelo trabalhador, né? Defender o trabalhador no Ministério do Trabalho, sendo que ela mesma foi condenada numa... Tá aí o exemplo. É o que a gente estava falando, né? Você põe o macaco para olhar a banana e o gato para olhar o peixe. Quer dizer, é complicado. E outra coisa, tudo com fins de interesse. Interesse político, né? Político, porque senão ele não tem a votação depois, que são várias pessoas que compõem essa bancada, vários deputados. Então esse que é o maior desafio que nós vamos enfrentar daqui para frente, né? Que é pessoas que não têm moralidade para coordenar uma secretaria de tão importância no nosso país. Muito bem. Hoje é um dia também complicado aí para a política, também com muitas delações e tal, um dia, né? E também a expectativa aí para o julgamento, né, do Lula no caso do Triplex em segunda instância, que acontece dia 24, portanto daqui a praticamente uma semana, né? E aí tá todo mundo aí bastante comentando tudo isso. O negócio, né, Dito, é o trabalhador ter calma, o trabalhador ter foco, o trabalhador ficar atento à luta do sindicato, o trabalhador tentar saber o que está acontecendo, né, na sua categoria, se inteirar e principalmente ficar atento em quem vai votar nas eleições desse ano, né? Exatamente. Nós temos que saber que nós precisamos ter representante dentro do cenário. Se a gente não tiver, complica a situação, não é do país, mas sim da nossa cidade, né? Então, nós precisamos ter representantes. E dentro desse processo, desse projeto, a gente tem que orientar, né? Principalmente a categoria nossa, nós vamos falar, né? A necessidade que tem de se votar nesse país. E aqueles que não estão fazendo o papel de legislador, que eles sejam, né? Extinto, esteja fora. E o que tiver envolvido com corrupção também, né? Porque aquele que não trabalha, aquele que ainda está envolvido com corrupção, não merece o respeito do trabalhador brasileiro, de forma nenhuma. Muito bem, vamos ao abraço, Dito. Vamos lá, mandar um abraço para o Gustavo, Dona Maria, Aparecida aí do Sindicato da Construção Civil, né? Pessoas de bem, pessoas maravilhosas, ao seu Fabrício. Grande abraço. Ô, Dindão, meus pêsames aí, que ele acabou de perder a irmã dele. Puxa. Né? Mas fazer o quê? Faz parte da vida, é assim que vai. Hoje é ela, amanhã é nós e vamos tocar o barco, né? Mas ter paciência, né? E fé em Deus.
Mandar um abraço ao Zuim, né? O Zuim. Sim, o Zuim. Com a gente aí. Sim. Ao Fernandão, ao Neno Carreteiro, ao pessoal da Usina Iracema, né? Que não perde o programa nosso, estão sintonizados. Mesmo no trator, na máquina lá. Os caras ficam sintonizados, ligadinhos aí na hora do trabalhador. Um abraço ao Naifaco, ao Maurício, da Associação de Aposentados e Pensionistas. Brilhante trabalho que vem fazendo. Ao senhor Mariano, o presidente da Associação de Moradores do Jardim Aeroporto. Também, esse homem é uma aroeira, viu? O cara é fogo. O cara, cada dia que você vai lá, ele tem projetos novos e luta lá pelo bairro. Não só no dele, mas outros também. Mandar um abraço ao doutor Diego, doutora Adriana, ao Moisés, que compõem aí ao jurídico da Central da Cidadania. Mandar um abraço para o Dionísio Cazon aí, que fica aí sintonizado na hora do trabalhador. Ao Carlinhos, no meio ambiente, o Carlinhos tem uma árvore lá em Iracemápolis, lá. Foi muito bonita lá e ficou um negócio bacana. À noite, quando você vê de dia uma coisa, mas à noite você vai lá, é um negócio bacana. Ao Wilson lá. Ursão, grande Ursão. Ursão tá sintonizado. Ao Edo. O Ursão tá sumido, Ursão? Ao Edo, o Carlinho da Joia, aí do pessoal do Gran São João aí, que fica ligadinho na hora do trabalhador. Ao Jovan, ao Sorriso, ao Zé Furlan, a Rosa, esposa dele, ao Antônio Alves, ao Serjão. Serjão sabe quem que é, aquele magricelinho. Serjão, que pesa quase 200 Você bateu um prato pequeno agora, lá na confraternização. Então, mas pra você ver, rapaz, ele disse que tá fazendo regime. Tá fazendo. Mas tá bom, disse que emagreceu 10 quilos. Só se for, né? Mas um abraço para esse pessoal que fica sintonizado na hora do trabalhador. É difícil hoje, você sabe que a comunicação hoje, quando a gente tem muita coisa, se torna falando muito da mesma coisa, fica até um pouco estranho, um pouco chato. Mas é aquilo que a gente tem que passar do dia a dia, que o trabalhador brasileiro, não só o trabalhador, como o empresário brasileiro, está sofrendo muito essa mazela de desvio de intenção. Tem muitas pessoas de bem que quer ter um crédito aí para ele avançar, às vezes é negado. E para malandro aí, nego tá jogando dinheiro aí, no caso da JBS aí, que pegou muito dinheiro do BNDES aí, que é dinheiro do Fundo de Garantia do Trabalhador Brasileiro, para fazer essa mazela, comprar voto desses vagabundos que tá aí cuidando do nosso país. É verdade. A Neuza Ribeiro, Odito, ela fala pra gente dizer aqui no programa sobre o furto, né, que aconteceu na Santa Casa de Limeira. Aí prejuízo de cerca de 30 mil reais em computadores e impressoras. Isso está sendo amplamente divulgado pela mídia aqui da cidade, até da região, né? Para que se você aí, alguém oferecer para você aí um computador, uma impressora e tal, né? Pode ser um desses equipamentos que foi furtado lá da Vila Cláudia, no prédio anexo do hospital na Vila Cláudia. Pode ser um desses equipamentos. A maneira mais segura de você saber o que foi furtado é entrando no Facebook da Santa Casa. Digita aí Santa Casa de Limeira. Eles colocaram lá todos os equipamentos que foram roubados, foram furtados, né, Dito? Situação também complexa, porque o hospital que passa por tanta dificuldade, ainda vai o marginal lá e ainda rouba, né? Não, é difícil, cara. É difícil porque o ser humano hoje, ele tá, entendeu? Ele perdeu a noção de tudo, sabe? Porque a droga é uma coisa que transforma. E às vezes o viciado, ele não mede consequência para buscar dinheiro para sustentar seu vício. E muitas das vezes acontece isso aí, sabe? Uma entidade que cuida da saúde do nosso povo, é uma das entidades que tem o maior respeito e admiração a nível internacional, não é só nacional, que tem um aparelhamento muito importante, que é o caso da Queimaduras aí, que são poucos hospitais que tem um atendimento, tem uma qualidade de atendimento muito boa, só que a gente sabe que as pessoas que têm má fé utilizam desse mecanismo. Isso aí é uma coisa difícil para ser reposta
né? Porque não tem dinheiro hoje sobrando, ninguém tem. Então faz fazer falta e muita falta. Então se tiver denúncia, que denuncie mesmo aquele que, né? Para que nós possamos pegar esse malaco aí e jogar uns dias na cadeia para ele aprender que não é para mexer nesse tipo de ação. Não é de ninguém, né? Claro. Principalmente da Santa Casa. Se você tiver qualquer informação, entre em contato com a Santa Casa, o Facebook da Santa Casa, Santa Casa de Limeira. Tem lá, inclusive, tudo que foi furtado. Se você tiver qualquer informação, entre em contato. Se alguém oferecer, se você ficar sabendo de alguém que está principalmente oferecendo por aí monitores, né, LCD de 15 polegadas, que foram furtados 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ou 15 monitores de LCD de 15 polegadas, você ficar sabendo de alguém, pode ser lá da Santa Casa, denuncie, ligue para a polícia, tá? Fale com o pessoal da Santa Casa aí pelo Facebook, é a maneira, acho, mais fácil de entrar em contato, tá ok? O Irsão mandou uma mensagem que falou que tá ligado no programa. Aí, o Gerson, você que ele tá capitalizado hoje? Precisa saber se ele tá capitalizado, porque ele tá meio sumido. O Irsão tá meio sumido. Só agora, para finalizar aqui o programa, quero dizer que nós estamos aí hoje, nesta terça-feira, 16 de janeiro de 2018, 2.132 pessoas alcançadas no Facebook do nosso programa de hoje. Quero agradecer a todos que acompanham o nosso programa. Amanhã, às 5 horas da tarde, tem mais uma edição do programa Hora do Trabalhador. Amanhã estaremos aqui com os representantes dos sindicatos trabalhadores da alimentação de Limeira e região. Vamos embora, Dito Barbosa? Vamos embora. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Que Deus ilumine a nossa cidade, nosso povo. Muito bem. Agora tem a mensagem aí, a Ave Maria, e depois tem o pessoal do painel esportivo. Hoje, às 8 horas da noite, tem o programa 2.1, que eu faço aqui com Nani Camargo e Renata Reis. O nosso programa hoje vai falar sobre adoção, adotar crianças. Nós vamos falar com um casal aqui que adotou 4 crianças aqui da cidade de Limeira, uma experiência muito interessante, muito bacana, o relato deles é muito bonito. Você é o nosso convidado para o nosso programa 2.1, logo mais 8 horas da noite. Obrigado pela sua atenção, até mais, tchau. Você ficou sabendo que a Medical está com uma promoção de 20% nas 6 primeiras mensalidades dos planos de saúde? O quê? Mais